aprenda com as fraquezas. Eu poderia colocar aprenda com seus erros, né? Mas coloquei fraqueza que fica mais bonitinho para a gente entender. Aprenda com as suas fraquezas. Então, o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Gênesis capítulo 2, no verso 16 ao 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então, você, igreja do Senhor, você já sabe o texto e o contexto daquilo que se trata em Gênesis 2. Qual foi a ordem que ele deu? Olha, Adão, você pode comer de toda árvore que há no jardim, mas daquela árvore, dessa especificamente, você não comerá. Não comerá livremente. Você não pode comer dessa árvore, não coma nunca dessa árvore. Das demais você pode comer com liberdade. Então foi isso que Deus fez com Abraão. Criou todas as coisas e deu a ele liberdade para comer de tudo, para cultivar tudo que havia no jardim. Porque aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque Abraão, Adão, no dia em que você comer, Adão, você vai morrer. Foi isso ou não foi? A história não é isso, queridos? A história é essa. Olha, Adão, do dia que você comer, certamente, ou seja, não é nada que você possa imaginar que acontecerá diferente. Certamente você vai morrer. Aí eu chego no capítulo 3, no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. O que fez Eva? Eva olha para a árvore, olha para a fruta, era uma fruta bela, eu não sei que fruta era, né? Muitos dizem, era maçã. Irmão, fora de maçã, não tem nada a ver com maçã, mas eu não sei o que era, não vou conjecturar, não vou ficar aqui criando frutos, mas havia um fruto no qual o Senhor disse, não vai comer desse fruto. Aí Eva olha e se encanta com o fruto, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também para quem? Para o marido. E o que ele fez? Ele comeu. E ele comeu, a ordem de Deus era o que, irmãos? Não coma. Mas ele comeu. E nós sabemos o desenrolar dessa história. Nós todos conhecemos isso. Estamos vivendo o mundo que vivemos. Se nós voltarmos lá atrás, nós vamos ver o pecado adâmico, né? E vamos entender aonde nós chegamos nos nossos dias, nos dias de hoje. Aí eu chego lá em 2 Samuel, no capítulo 11, mais uma história que os irmãos conhecem, do verso 1 ao verso 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Davi ficou em Jerusalém. Todos saíram para a guerra, todos os seus súditos, todos os seus servos saem para a guerra, todo Israel, porque a Bíblia diz que foi todo Israel, mas Davi não, Davi fica em casa, tranquilão, né? Uma tarde, olha só, levantou tarde, levanta Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Olha como é que é ruim ficar desocupado, irmãos. Né? O desocupado é isso, mente vazia é a oficina do diabo. Então ele fica ali passeando, dando uma olhada, de repente ele depara com o quê? Com uma mulher nua. Ele depara com uma mulher tomando banho. E diz a Bíblia que essa mulher era muito formosa. Ela era uma mulher formosa tomando banho. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Os homens que aqui estão, repitam comigo, mulher de amigo meu é? Não, não é isso que Davi pensava. Então, Davi olhava e achava o quê? Mulher de amigo meu é mulher. Então o pensamento dele era lógico. Então ele olha para Batseba, né, e ele se encanta com ela. Então enviou Davi mensageiro que a trouxesse. E ela veio. E ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi o quê? Estou grávida. Que notícia, né, irmãos? Davi, estou grávida. A coisa pegou. Aí no verso 14 ao verso 17, nós damos continuidade do desenrolar dessa história. Quando pela manhã Davi escreve uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de quem?
do marido da mulher, por mão de Urias. Então ele envia uma carta a Urias, escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força de peleja. Irmãos, você gostaria de um amigo desse? Seja sincero. Põe na frente de peleja e deixa-o com o quê? Sozinho. Deixe Urias lá sozinho. Para quê? Para que ele vença? Não, para que ele seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também quem? Urias o heteu. Pronto, Davi, olha, agora estou tranquilo, a mulher está grávida, o homem morreu, pronto. Então, querido, nós conhecemos muito bem o desenrolar dessa história, que a mulher, ela dá luz a um filho, e esse filho veio a morrer. Por mais que Davi tenha clamado ao Senhor, de nada lhe adiantou, porque a criança veio a morrer. Né? No primeiro nós lemos Adão e Eva desobedecendo, nós conhecemos o resultado, nós conhecemos o resultado até aqui que nós lemos essas histórias. Aí eu volto lá em Gênesis 12, no capítulo 12, verso 10 ao 15. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de boa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer o quê? É a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram os egípcios de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Você acha que eu gostaria que um homem desse tivesse casado com uma das minhas filhas? De jeito nenhum, pelo desenrolar da história. Está entendendo, irmão? Então, vamos acompanhando aqui, para nós entendermos tudo o que aconteceu na vida desses homens. Então, Abraão, ele faz uma proposta, né? A mulher aceita a proposta, e nós sabemos o resultado disso. Aí eu lhe pergunto, será que nós, que já ouvimos tantas mensagens sobre essas histórias, será que nós já aprendemos alguma coisa com isso? Será que nós já gravamos alguma coisa e já colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos com o desenrolar dessas histórias? No capítulo 20, verso 1 ao 2, partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, a sua mulher, ela é o quê? Minha. A igreja está aí, irmão, se diga amém. Glória a Deus. Ela é minha irmã. Aí eu lhe pergunto, ele aprendeu alguma coisa com o erro? Ele não aprendeu. Ele repete o erro. Olha, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Querido, agora Abraão, ele chega no Egito e mais uma vez Sara se passa por sua irmã. E nós sabemos o resultado. No capítulo 26, versos 6 ao 7, nós vamos deparar com a história do filho de Abraão. O filho prometido por Deus. Nós vamos deparar com Isaac, pois ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, o que ele disse? É minha. Repetiu o erro do pai. Mesmo erro, é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Isso foi passando de pai para filho. Ele aprendeu a mesma coisa. Ele teve um filho chamado Isaac, e ele repete o mesmo erro do pai, irmãos. Isaac teve um filho, Jacó, e toma a bênção da primogenitura do irmão. E você sabe também do desenrolar dessa história, no que deu a história na vida de Jacó. E eu não vou ler porque é muita coisa, mas você sabe que
Esaú, ele persegue Jacó, Jacó ele foi perseguido pelo irmão, passa grande parte da sua vida fugindo, porque Esaú queria matá-lo. Aí eu vou lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, eu vejo uma outra história. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, fez o quê, irmãos? Ele negou. Não, eu não. Eu não estava com ele. Aí, mais uma vez, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. O que Pedro fez? Eu não. Negou outra vez com juramento, irmãos. Olha o perigo de falar: meu irmão, eu juro por Deus. Eu juro, Alex. Eu juro por Deus. Porque ele jurou. Não foi, Marcinha? Ele falou: eu juro. E foi por juramento, queridos. Preste bem atenção. Não conheço tal homem. Antes, quem era ele? O Cristo, o Filho de Deus vivo. E agora? Não conheço esse homem. Eu não sei quem ele é. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jejuar, a jurar. Irmãos, eu fico imaginando esse praguejar, se é hoje, ele está xingando. Estaria xingando. Esse é o praguejar. A gente entraria em confronto, e não sou eu, não conheço esse homem. E imediatamente ele escutou o quê? Um louvor. Não foi, Julinho? Um galo cantou. Cadê o menino lá? Está lá o Lucas. O galo cantou, Lucas. Ministro de louvor no ouvido de Pedro. Ele canta. E nós sabemos muito bem da história. Capítulo 22 de Lucas. Vai acompanhando comigo aí, irmão. Deixa Deus tratar com você. Verso 3 ao verso 4. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como ele entregaria a Jesus. E nós sabemos o final dessa história. Sabemos que ele vende Jesus por 30 moedas de prata, que era preço de escravo. E depois ele não teve arrependimento, teve um remorso. E ele vai e se lança do precipício e morre. 2 Coríntios 12, 7. Eu encerro por aqui essa série que eu estou lendo para você. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Nós finalizamos com essa história aqui, irmãos. Então, queridos, prestem bem atenção nisso, tudo que eu acabei de ler. Nós estamos diante de textos que declaram a podridão na vida de homens de Deus. A história na vida desses homens, homens que marcaram a história, homens que até hoje você lê e vê referências na vida deles para a sua vida. Mas são homens que tinham os seus podres também. Homens que estavam sujeitos a cometer os mesmos erros que nós cometemos, e nós podemos cometer erros até piores. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer nessa manhã: se o teu nome, você que está aí, sentado, se o teu nome estivesse nessa lista, no qual foi lido aqui agora, pensa comigo, qual é o podre que seria relatado da tua história aqui? Porque todos nós temos. Não há nenhum aqui que não tenha erro, irmãos. Não existe nenhum aqui que não tenha cometido um podre na vida. A gente, quando fala em podre, a gente pensa em quê? É roubo, é adultério. Irmão, tem tanta coisa que pode ser um podre. Tem podre pior do que uma fofoca, que você pode mandar uma pessoa para o inferno por causa de uma fofoca, irmãos.
Então, quantas vezes, quanto que, se nós escrevêssemos a nossa história, tivesse inserido aqui neste livro que é chamado Sagrado. Neste livro sagrado tem história de podre desses homens. No livro sagrado. Então, no livro sagrado da história da tua vida, o que estará escrito nesse livro? Com certeza haveriam podres na vida de cada um de nós, irmãos. Eu fico imaginando, eu vou pegar o Júlio de Bush. Júlio, se teu nome estivesse aqui. Aí você responde, e o teu, pastor? Ah, Júlio, nem quero saber. Nem quero saber, Julinho. Amados, se nós sabemos que há podre na vida de cada pessoa, inclusive na vida dos santos da Bíblia, por que nós somos tão intolerantes com o podre dos outros? Por que nós somos tão intolerantes quando a questão é o pecado alheio? Por que somos tão intolerantes quando nós olhamos para o lado e deparamos com algo errado na vida do outro? Irmãos, você não é ventilador. Só um ser humano. Ventilador que vive assim, ó. Não é assim? Tem crente ventilador, irmãos. Aí, olha aí, a irmã aí. Ó, não é assim? É crente ventilador. Amado, se a nossa história fosse revelada e sabemos que haveria podre, por que nós somos intolerantes, irmãos? E isso chama-se hipocrisia. Nada mais é do que hipocrisia. Amado, não há na terra, nesse mundo, nenhum que não seja tentado. Não há nenhum em que em algum momento da sua vida não tenha caído em uma tentação. Não há. Nós somos tentados a todo momento, a todo instante. Estamos sendo tentados. Todos nós somos tentados ao erro. E não há nenhum que não tenha cedido, querido, inclusive os servos de Deus. Inclusive os cabeções, que a gente olha e diz assim, ó, é como o Vamil falou pela manhã, a gente faz uma cruzada e bota lá o nome de um cabeção, pastor fulano de tal, é missionário, é semideus, sei lá o que o cara é. A gente acha, ó, irmãos, tem tanto podre quanto você, quanto esses homens. Você está entendendo isso? O que Deus quer tratar conosco nessa manhã, irmãos? Deus quer tratar conosco, com o nosso interior. A vontade de Deus é que nós venhamos a nos purificar o nosso interior. Nós devemos fazer uma autoanálise, parar de olhar para o lado, olhar mais para dentro de si. Quem sabe que essa manhã é a manhã da sua conversão? Que é isso, pastor? Eu já sou convertido. Não sei, só quem sabe é Deus. Mas essa manhã é uma manhã de conversão, queridos. O que nós podemos aprender com isso? Há muitas maneiras de se passar pela vida, irmãos. Nós passamos pela vida como personagem que escreve a nossa própria história. Nós passamos pela vida assim. Nós passamos pela história cruzando com pessoas e 20% da nossa história vem da genética. Mas 80% é construída nos relacionamentos. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Você está entendendo isso, querido? Sim ou não? Somos o resultado dos nossos encontros. Geralmente nós somos formados pelos relacionamentos. A minha história é só minha, querido. Eu não dou direito a ninguém querer escrever a minha história. A sua história é só tua. Você não pode dar direito a ninguém escrever a sua história. Você não pode mudar a minha história, eu não posso mudar a sua história. O único que tem esse direito é Deus, de tocar na minha história, de mudar a história. Porque a minha história é minha história, a sua história é a sua história. O espinho na carne é de Paulo, então é dele, problema é dele. Uma vez eu preguei sobre espinho na carne, a gente fica muito preocupado, qual é o espinho, qual é o espinho? Mas esquecemos que nós temos os nossos espinhos. E olhamos para o espinho na carne de Paulo e nos preocupamos e queremos chegar lá em cima e perguntar para Jesus, qual é o espinho na carne de Paulo, hein?
Caim foi amaldiçoado com quem? Como é que é a maldição de Caim? Como é que foi o negócio aí? Querido, cuide cada um da sua vida. Deus te deu uma vida só. É a sua. Então, se eu não cuidar da minha vida e você não cuidar da sua, querido, não cuide da vida alheia. Existem histórias que se cruzam e outras que são paralelas. E mesmo essas que são paralelas, nós somos testemunhas de cada história. Eu escrevo a minha história, você escreve a sua história. Onde é que... Pastor, sim, eu estou escrevendo. Se eu disser não quero, eu não vou lá, não vou fazer. Ah, mas Deus lhe ordena, eu pago o preço das minhas escolhas. E você paga o preço das suas escolhas. Deus tem um caminho determinado. E você escolhe um outro caminho. Você acha que Deus vai chegar e botar o pé na frente? Não vai! Volta aqui, meu céu! Acho que é isso, irmão. Deus traçou um caminho. Olha, você vai por aqui. Não, Senhor, eu quero ir por aqui que é mais fácil. De quem você se lembra? Você se lembra de algum personagem bíblico que Deus traçou um caminho e falou, não, eu quero ir por aqui. Não, você vai para Nínive. Não, eu não vou para Nínive, não. Eu vou para Tarsis. Eu quero ir para lá. E Deus tinha esse caminho. Você está entendendo, irmão? E ele pagou o preço do caminho. E escolheu. Nós pagamos o preço das nossas escolhas. Precisamos fazer da história dos outros, querido, apenas aprendizado para a nossa vida. A história da tua vida, ela pode servir para mim como aprendizado no que devo ou não devo fazer, e não nos meus questionamentos com relação aos seus erros, se você pecou ou não pecou. Não, eu não sou juiz e você não é juiz de ninguém. Nós não somos juízes. Mas nós temos esse péssimo defeito. Nós temos essa mania de olhar defeitos, de olhar o podre na vida do outro. Esquecemos de olhar para dentro de nós e descobrir quão podre nós somos. Quanto nós temos que nos consertar. O quanto você precisa chegar, talvez, na tua casa hoje e se consertar na tua casa. Se consertar, talvez, com o teu cônjuge, talvez com o seu pai, com a sua mãe, com o irmão, quem sabe o irmão da própria igreja. Quem sabe aqui dentro, irmãos. Porque, amados, os nossos questionamentos, nós vamos criando dentro de nós inimigos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vou pegar o Júlio de novo. O Júlio faz alguma coisa que eu não acho legal, não acho bom e tal. Eu fico aqui, o Júlio, não sei o quê, fico pronto. Ele é meu, ele não sabe, mas eu tenho ele como inimigo. Eu já me voltei contra ele, eu vou acumulando. Eu olho lá. Ih, rapaz, não gostei do não. Ih, e tal. Mais um. Daqui a pouco, mais outro. Mais outro. Irmãos. E eu? E os meus erros? E os meus pecados? E os meus defeitos? Mas o que nós podemos aprender com tudo isso? Querido, analisando a história, na vida de cada um personagem da Bíblia, eu chego à conclusão que Deus não tem problema com os meus erros. Deus não tem problema com os teus erros, querido. Deus não tem problema nenhum, Ele não sofre, Ele não tem problema nenhum por causa dos teus erros. As pessoas se preocupam muito mais com os seus erros do que o próprio Deus. O Senhor só diz para mim e para você, arrependa-te. Arrependa-te. Pronto. Mulher, onde estão os seus acusadores? Ah, Senhor, vou embora. Ah, é? Eu não te acuso. Porém, vai aí. Não pegues mais. Pronto. A questão é essa. Já imaginou Jesus pegando aquela mulher, colocando lá na frente de todo mundo? Olha aqui, ó, pecou, hein? Pecou, quer apedrejá-la, eu vou permitir o apedrejamento. Viu? Só que todos aqui saibam. Eu amo Jesus, porque ele não é evangélico. Eu amo Jesus, porque não veio fundar uma religião. Eu amo Jesus, porque fizeram dele uma religião. Mas ele nos ama, do jeito que você é, querido. Você quer que ele te ama do jeito que você é? Pastor, tem que continuar no erro? Não, não é isso que eu estou falando.
Eu não estou dizendo que você tem que continuar pecando na sua vida, continuar nos seus erros. Porque esses homens aqui, eles cometem pecado, mas Davi cometeu pecado, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, com todo o pecado da sua vida. Era um homem de arrependimento. Por isso era considerado um homem segundo o coração de Deus. Deus usou Davi. Deus usou Abraão. Deus usou Jacó. Deus usou Paulo. Deus usou Pedro. Deus usou esses homens. E Deus usa você. E Ele quer te usar, meu irmão. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Então arrependa-te em nome de Jesus e para de hipocrisia. Com todas as suas imperfeições. Pastor, eu sou imperfeito. Arrependa-te que Deus quer usar você. Deus quer fazer de você uma bomba para explodir o inferno. Então há que haja arrependimento, irmãos. Deus usou homens que marcaram a história e certamente, devido aos seus erros, nós não nos relacionaríamos com eles. Porque nós temos esse julgamento. Você imagina se eu iria chegar para Davi e falar assim: Davi, fica aí um instantinho aí com a minha filha, eu vou dar um pulo lá na Tijuca. Você acha que eu sou maluco deixar minha filha sozinha com o Davi? Você entende, querido? Porque esse é o meu julgamento. Eu julgo assim. Nós julgamos assim. Nós olhamos o outro e já julgamos. Nós já condenamos. Só faltamos colocar uma placa de cal em cima. Deus usou esses homens. Imagina Davi, querido. Do jeito que ele era. Imagina Isaac, que renunciou à própria mulher. Não, essa aqui é minha irmã. Imagine dizendo: eu quero casar com a sua filha. Está repreendido, rapaz. Pense bem. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Homem que traiu o amigo Urias. Amados, eu vou lhe dizer algo dessa manhã para você e para sua casa pensando. Nós não prestamos. Se não é a graça e a misericórdia do Senhor, o que seria de cada um de nós aqui nessa manhã, querido? O que seria de você que está me ouvindo pela internet se não fosse a graça do Senhor? Ele sabe que eu não presto. E olha, querido, quando falarem mal de você, eu tomo isso para mim também. Quando alguém fala mal de você, não se aborreça não. Porque você é pior do que aquilo que falaram. Então não fica aborrecido, não. Só analisa o que falou e tenta consertar, porque tem muito mais defeito. Esse que falou foi apenas um que foi visto. Fora os outros que estão ocultos, que só Deus sabe. Está entendendo isso, querido irmão, querida irmã? Glória a Deus. Nós entendemos isso. Nós entendemos isso, querido. Como eu falei, nós não prestamos. E se nos ofendermos com tudo que os outros falam, é sinal que não presta mesmo. Porque você, ao invés de nós nos ofendermos, precisamos nos consertar. Como Davi. Você lembra do confronto de Davi? Lembra do confronto? Foi confrontado. O que Natan fez? Foi lá, fez uma viravolta. Então, como é que eu vou falar com um homem que tem mão suja de sangue? Esse homem é rei, né? Ele tem poder nas mãos. Como é que eu vou confrontar esse cidadão? Mas ele confronta Davi. Ele confrontou, ele mostrou, ele colocou, abre aspas, ele colocou Davi nu diante do seu pecado. Ele falou: Davi, esse é o teu pecado. Pronto. O que Davi fez, irmãos? Você acha que Davi, se nós fôssemos Davi, o que nós faríamos? Você não tem nada a ver com a minha vida, a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo, eu ajo do jeito que eu quiser. Não! Davi parou, querido. Davi olhou para dentro de si. Reconheceu o seu... Querido, olha a importância de reconhecermos o nosso
mesmo, que são fofoqueiros, que não tem nada para fazer na vida. Mas tem outros que chamam a gente e falam assim, fulano, tenta consertar isso, rapaz. Está errado. Esse não é o caminho que você deve tomar. A gente, ao invés de parar e pensar, não aceitamos o confronto. Davi nos dá essa lição, por isso era um homem segundo o coração de Deus. Homem de fácil entendimento do pecado. Homem que entendia o quanto ele errava. Homem que sabia que era um pecador. Deus não tem problema com as minhas imperfeições, irmãos. Pois o que ele não admite é a nossa hipocrisia. Ele não tem problema nenhum com a tua imperfeição. Entendeu, querido? Ele tem problema com a nossa hipocrisia. Quando nos consideramos melhor do que pensamos ser. Que você, a Bíblia diz, não, que ninguém se imagine além daquilo que convém, além daquilo que você é. Não se imagina acima. Mas a gente às vezes se acha tão santo, sabe, irmãos? Santos. Não, eu sou imune disso aqui, isso aqui eu sou totalmente imune. Ninguém é imune de erro. Ninguém está imune de pecado. Nós não somos imunes de erro. Nós somos passíveis a erro. Todos nós. A cometermos erros iguais ou talvez até piores do que esses que foram relatados aqui. Fora aqueles que não foram relatados, que nós nem imaginamos, que não está contido na palavra. Romanos capítulo 12, verso 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que? Além do que convém, antes pense com moderação. Seja moderado. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensa cada um moderadamente. Ou seja, analisa. Veja quem você realmente é. Não se acha o bambambam, porque não é. Sabe, queridos? O problema de Deus com a sua humanidade não é a sua imperfeição, não, querido. É a hipocrisia do homem. Esse é o maior problema, está na hipocrisia. Como é que podem as pessoas terem tanta coragem, querido, de pegar pedra e apedrejar alguém, se tem tanto podre na vida? Você sabe que hoje existe ainda o apedrejamento, você sabia, irmãos? Só que o nosso apedrejamento hoje é por palavras. O apedrejamento é diferente. Às vezes as nossas mãos estão cheias de pedra, a gente não percebe que as mãos estão cheias de pedra. Não percebemos isso. E vamos lançando pedras. Vamos tacando pedras. E vamos matando. Por isso a palavra do Senhor diz, não matarás. E nós cometemos isso. Talvez com as nossas atitudes, com o nosso julgamento, com as nossas palavras. Antes os podres não eram publicados, irmãos. Porém, hoje, a hipocrisia está mais evidente. Porque hoje, quando a gente vê o erro de alguém, é muita hipocrisia. Irmão, quando a gente vê o erro de alguém, a gente corre para onde? Facebook, WhatsApp. Aí vai lá e posta. Dizendo assim, rapaz, o fulano cometeu isso. Aí a gente gasta um texto imenso para contar a história do erro do outro. Como que diz assim, eu sei disso, viu? Eu sou bem informado. Não, tu é fofoqueiro. Você não é bem informado, você é fofoqueiro. Que tu não tem nada a ver com a vida do outro. A gente fica postando coisas na vida do outro. O podre do outro. Esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. E perceber que nós temos os nossos podres. E precisam ser tratados, irmãos. Porque os podres não foram feitos para a gente colocar debaixo do tapete, não. Tem que ser tratado. E o único que pode tratar é Deus. Não há outro que pode cuidar dos nossos podres, dos nossos erros, senão Deus. O que nós precisamos? Precisamos deixar de ser hipócrita. E dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, eu estou errado. É esse aqui o meu erro. Eu preciso ser tratado. Eu preciso ser tratado, querido. Eu creio que muitos aqui nessa manhã estão entendendo essa palavra. Há muitos que hipocritamente dizem exatamente isso.
Eu não posso me calar diante dessa situação. Já ouviu essa frase? Ah, não, eu vi assim, não posso ficar calado, não. Não, de jeito nenhum, eu tenho que falar. Não, eu tenho que contar, porque é muito erro. É muito erro, isso aqui eu tenho que divulgar. Não, eu fico angustiado quando eu vejo essa situação. Você já viu alguém assim, irmão? Mas só fica angustiado com o pecado do outro. E não se angustia com o pecado próprio. Mas o pecado do outro angustia. Irmão, eu não sei, eu acho que a pessoa que fica angustiada com o pecado do outro é porque tem inveja do pecado do outro. Gostaria de cometer o mesmo pecado, mas não tem coragem, sabe, Júlio? Gostaria de fazer a mesma coisa, mas não tem coragem. Às vezes eu fico indignado. Estou indignado com a irmã. Olha só, porque eu não posso fazer a mesma coisa que ela faz. Eu não posso cometer o mesmo erro. Sabe, querido, é para a gente pensar nessa manhã, Senhor, será que eu estou levando uma vida, que é uma vida de julgamento? Será que eu estou sendo o julgador? Será que eu estou sendo o diabo do outro? Será que sou eu o diabo do outro? Eu pensando nesse texto, eu lendo a história, eu escrevendo essa mensagem, eu pensei, do jeito que as pessoas estão, querido, eu acredito que o diabo está tirando férias. Está dizendo assim, não deixa que eles mesmos se matam. Deixa que eles mesmos se apedrejam. Deixa que eles mesmos se destruam por si só. Pelo seu julgamento, pelas suas hipocrisias. Pronto, eu vou ficar aqui em stand-by, só olhando os acontecimentos. Porque é muita hipocrisia, irmãos. São erros e a gente está acusando. Sabe? Acusando o erro alheio. Pessoas não têm somente defeito, não, irmãos. Pessoas têm também histórias. Pessoas têm histórias bonitas na vida. Mesmo aqueles que têm defeito, ele tem história. Vai no histórico, vamos analisar tudo isso. Olhe para a história. E você verá que também há virtudes. Davi cheio de erro e de pecado. Mas ele era um homem fácil de arrependimento, irmãos. Como eu gostaria de ter esse lado de Davi. Como eu gostaria de ter esse lado de me arrepender dos meus erros, das minhas falhas. Davi me dá uma lição. E lá no Salmo 51, eu já estou quase terminando, tá, irmão? Me atura só um pouquinho mais. Eu vim de longe. Espere só um pouquinho, que eu vim de muito longe. Salmo 51, verso 1 ao 5. Essa vai ser a minha desculpa agora para o pastor Maurício. Pastor, calma que eu vim de longe. Oh, meu Deus. Salmo 51, verso 1 ao 5 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua... Olha a oração de um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Olha como esse homem ora. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas... Está no plural, irmãos, as minhas são muitas transgressões, Senhor. Não fui pai muito presente. Senhor, não fui um bom amigo para Urias. Senhor, eu cometi tanto erro para minha própria esposa. Quantos erros, coabitei com muitas mulheres. Olha quantos erros, a gente pode enumerar muitas coisas aqui, irmãos. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está aí, um livro aberto, está exposto, está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha a oração de Davi: Senhor, eu tenho pecado contra ti somente. E aqui eu abro um parênteses para você. Os teus erros, os seus pecados, são contra Deus, querido. Ah, mas esse defeito do meu irmão me perturba. Deixa Deus tratar. Deixa Deus, irmão. Deixa Deus ser Deus. Para com o síndrome de Lúcifer, querer tomar o lugar de Deus. Para com isso. Deus só tem um. Só um. O grande juiz só é um. O nosso advogado só é um. Quem é que advoga as tuas causas, querido? É Jesus.
Quem julga? É Jesus. Está entendendo, querido? Essa palavra é dura demais, irmãos. Eu nasci na iniquidade, olha o verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, era um homem consciente. Verso 9 ao 12. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, isso é lindo demais, irmão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Ele sabia a seriedade do pecado, o que o pecado iria acumular na vida dele. As consequências desse pecado. Não retira de mim o teu Espírito, Senhor. Não retira, eu não posso viver sem o teu Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado tira, ele apaga o brilho. O pecado apaga o brilho, tira a alegria da salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Quantos dizem que estão perto de Deus, irmãos, são incapazes de se aproximar de gente e viver o ministério da reconciliação? Diz que está perto de Deus, que é homem de Deus, mulher de Deus, mas são incapazes de reconciliar com o outro, são incapazes de reconhecer o erro, de pedir perdão, de perdoar. E somos de Deus. E abrimos a nossa boca para dizer, eu sou povo chamado povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Pecador para Deus, amado, não são somente aqueles cujos pecados são revelados, mas também os pecados ocultos. Há pecado que só você sabe. Só eu sei de erros da minha vida. Só você sabe de erros da tua vida. Mas o problema é meu. O problema é seu. E o meu problema e o teu problema, entregue a Deus, querido. Entregue a Deus. Entregue os teus problemas para Deus. Entregue os seus pecados para Deus. Coloque nas mãos do Senhor a graça de acolher aquele que está a ponto de ser apedrejado, querido. Revela quem realmente nós somos. A graça de poder acolher o pecador. Você está entendendo, irmão? Vou te dar um exemplo. Eu já parto aqui para o final. Cadê o menino mais bonito dessa igreja? Está lá, ó. Viu? Ele não é soberbo não, foi eu que chamei de bonito. Então eu já vou lhe contar uma história. Você pega uma pessoa bêbada. Aí você prega o evangelho para aquela pessoa, dá um banho nele. Júlio já fez isso aqui na igreja. Já, Julinho? Só Jesus na causa. Nós levamos o sujeito 300, faltou jogar um jato d'água. Se é hoje, joga jato de álcool, né? Aí dá um banho, bota uma roupa, tal, bota o sujeito cheiroso. Bonito. A irmã vai lá, corta o cabelo dele, bota ele bonito, irmã. Bonito, cabelinho cortado. Traz para a igreja. Prega uma palavra, o sujeito entende, se arrepende, ajoelha, chora, tudo que tem direito. A gente ministra a escola bíblica dominical, ele passa pelas águas batismais, ele era um bêbado, certo? Aí daqui a 5 meses você vê ele bebendo. Ele foi lá, tomou uma cerveja. O que a gente costuma dizer, irmãos? O Deus que antes amava, hoje não ama mais? Aí você diz o quê? O Senhor está muito aborrecido com você. Você não vale nada. Não é assim? É ou não é, querido? Exatamente isso. Então quer dizer que o Deus que amava ontem, ele não ama mais. É o Deus do ping-pong, né? Pum, pum, pum. É assim? Ioiô. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Eu amo, não amo. Porque nós somos acusadores, irmãos. Em vez da gente tratar, a nossa obrigação enquanto igreja é tratar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, como diz a palavra. E Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade aos cativos, não colocá-los cativos, mas a pôr em liberdade os cativos através da pregação da palavra. Então a igreja precisa entender isso.
Como diz a palavra do Senhor, é que eu encerro o Provérbio 28, 13, uma palavra que todos nós conhecemos. O que encobre as suas transgressões, diz o quê? Jamais é quanto tempo, irmãos? É jamais. Prosperará. Mas, o que diz mais? Mas o que confessa e alcança a misericórdia. Quem é que tem que confessar? Sou eu. É você que tem que confessar e deixar. Não é o outro que vai confessar por mim. Não é o outro que vai mandar eu deixar. É o Espírito de Deus que habita em mim, que vai dizer assim: Paulo, está errado isso aí, Paulo. Ô Davi, está errado, Davi. O Espírito Santo mandou Natan para ele, para falar: olha, você está errado. O Espírito Santo manda homens nesse altar para pregar para você, para dizer: você está errado. Quantos Natãs já subiram aqui nesse altar? Quantos Natãs você já ouviu? Apontando o erro, dizendo para você: você está errado, não é esse caminho, você não pode tomar esse caminho, essa direção. Quantos Natãs, querido, o Senhor, por misericórdia, já colocou diante de ti para pregar uma palavra. Eu lhe pergunto: houve arrependimento? Houve conserto? Ou a vida continua uma hipocrisia? Não, é amanhã de conserto, irmãos. Amanhã, essa manhã é manhã de conserto. Pecado não se encobre, querido. A palavra diz que pecado se confessa e deixa para alcançar a misericórdia. Pecado se deixa. Não se esqueça. O que as pessoas pensam a seu respeito é muito maior do que a realidade. Pense na história desses homens. Davi. Deus usou ele poderosamente. E hoje Davi, ele é um referencial de um pecador arrependido. Por isso é um homem segundo o coração de Deus. Olhe para Abraão, a história daquele homem que mentiu com relação à sua própria esposa. E ele está como o nosso pai na fé. Abraão. Jacó, usurpador, de usurpador a Israel, nação eleita por Deus. Pedro se tornou pastor de apóstolos. Olha como Deus usou esses homens com todos os seus erros. Como Deus usou esses homens. E Paulo, mesmo com espinho na carne, se torna o apóstolo dos gentios. E eu louvo a Deus por Paulo, porque a palavra chegou até nós. Homem com defeito, homem que diz: miserável homem que sou, o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Homem que rasga-se dizendo quem ele era. Aprenda a lidar com as suas fraquezas, irmãos. E jogue na cara do diabo que você superou as suas fraquezas em nome de Jesus. Joga na cara dele. Eu sei que eu sou fraco, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas essa manhã eu me arrependo dos meus erros. Joga isso na cara do diabo, irmãos. Que não sejamos nós, nenhum acusador do outro, mas que possamos acusar a nós mesmos, reconhecer o nosso erro e se arrepender em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai te usar lá na frente, irmão. Você crê nisso? Então aprenda com seus erros. E que Deus nos dê a graça de olhar para o espelho, ver quem realmente nós somos. Que Deus nos dê a graça de poder nesta manhã esvaziar as nossas mãos, jogando as nossas pedras fora. Que você possa fazer isso. Jogue fora as pedras. Não apedreje mais ninguém. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Eu não vou chamar ninguém aqui não, irmão. Fique tranquilo. Cada um sabe da sua história. Cada um sabe da sua vida. Como você anda. Por que caminhos você percorre. O que você faz, o que você deixa de fazer. O que você deveria fazer e não faz. Então eu quero convidar todos, por favor, coloque a mão no teu coração.
Vamos orar. Senhor, nós te damos graça nessa manhã, nesse lugar, Pai. Colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa história. E pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos julgamentos, nossa hipocrisia, Pai. Ó Deus, os nossos olhos, como temos pecado com o nosso olhar. Quando olhamos a vida alheia, Pai, e julgamos e condenamos. Dá-nos o discernimento, Senhor, para olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e que haja conserto na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Ó Deus, que haja conversão, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o nosso pecado. É o Teu sangue que nos purifica e não o sangue alheio, Pai. Então não nos permita lançar pedras, não nos permita, ó Deus, sangrar a vida de um irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, purifica-nos, Pai, limpa-nos, ó Deus, como diz o Teu servo Davi, cria em nós um coração puro, Senhor. Renova, Senhor, dentro de nós um espírito inabalável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá a melhor salva de palmas para Ele, irmão, é para Ele.